Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se têm levantado contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo. És a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, meu Deus, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Responde-me quando clamo a Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono. Porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Amém. Estes salmos, o 3 e o 4, Davi escreveu quando era perseguido pelo seu filho Absalão, por ocasião da rebelião que Absalão promoveu em Jerusalém, como punição de Deus ao que Davi havia feito no passado, naquela situação, naquele caso com Betseba, da qual originou ali o nascimento de Salomão, né, logo depois, né, daquele filho que morreu, Davi teve seu filho Salomão. E muitas vezes na nossa vida, nós passamos por situações assim também, onde nós somos convidados por Deus a fazermos uso da confiança que temos nele. As situações contrárias a nós, situações que nos desafiam a acreditarmos que há algo além daquilo que podemos ver, daquilo que podemos apalpar com as nossas mãos, das circunstâncias que estão ao nosso redor. E Davi, ele tinha bastante consciência daquele momento que ele estava passando, provavelmente ele sabia dos motivos pelos quais ele estava passando por aquela situação, mas a verdade é que Davi estava buscando dentro de si motivos para continuar confiando em Deus. Se os irmãos não se lembram da situação, eu vou tentar trazer à memória dos irmãos o que aconteceu, né? Absalão, um filho mimado por Davi, amado por Davi, ele já havia dando alguns sinais de que o coração dele era ímpio, né, durante algum tempo, na relação com os irmãos, e esse jovem passa por algumas situações onde um meio-irmão dele abusou de sua irmã, então ele se levanta, faz justiça própria. Israel queria justiça e Davi fez uma justiça, mais ou menos, desterrou o menino para que ele ficasse um tempo fora e pensasse naquilo que ele tinha feito. Ele tinha matado um irmão. E o que Absalão fez? Absalão se preparou, aproximou o coração de muitos de Israel para si e se rebelou contra o próprio pai. E Deus havia falado, aquilo que você fez escondido, eu vou fazer à vista de todo o povo. Deus havia prometido isso para Davi. E Absalão, então, toma o poder, né, invade Jerusalém, toma o poder, e Davi tem que fugir de Jerusalém, e fugido, muitos de seus inimigos batiam palma,
lançava maldições contra ele, e ele teve que se exilar, né, de Jerusalém. Enquanto isso, seu filho reinou e promoveu ali em Jerusalém uma tentativa de estabelecer o seu próprio reinado. Os irmãos conhecem a história, como que Deus depois, as lições que Davi aprendeu com isso e como que Deus o abençoou, né, continuou o abençoando. Mas, como eu havia falado, né, quantas vezes Deus nos dá a oportunidade de demonstrarmos a nossa confiança a Ele. Me parece que foi essa semana que acabaram de tirar os meninos da caverna, foi essa semana, né? Eu fico imaginando, né? O que alimentava o coração daqueles meninos de esperança, né? Uma situação onde, às vezes, nós lemos alguns salmos de Davi, nós conseguimos, tentamos, ou nós temos a capacidade de nos imaginar em algumas situações, conforme Davi ele vai descrevendo nos salmos, né? Quando Davi se sente, parece que ele está no coração da terra, né? Parece que ele está preso em algum lugar muito escuro. E nesses momentos ele tenta buscar em Deus a confiança. E essa situação que aconteceu com esses meninos me lembrou muito essa questão, né? Eu tenho um pouco de pavor de lugar apertado, né? Essa situação de estar preso em um lugar escuro, isso incomoda muita gente, né? E imagina a situação que esses meninos passaram, né? Como que eles conseguiram sustentar a esperança de saírem daquele lugar com vida, de ainda poderem ver a luz. E muitas vezes nós não precisamos nos prender, ou não precisamos estar presos numa caverna para nos sentir assim. Muitas vezes nós passamos os nossos dias sob a luz do dia, a companhia de nossa família, mas parece que estamos presos num lugar escuro. O lugar onde as nossas atitudes nos colocaram, o lugar onde nossos pensamentos nos colocam, o lugar onde a nossa falta de confiança, a nossa falta de autoestima, muitas vezes, a nossa falta de fé, nos coloca. E ficamos tentando buscar motivos para ter esperança de um dia sair desse buraco, sair desse local escuro, sair dessa caverna. Eu estava tentando, dei uma pesquisada para ver qual era a etimologia, a origem da palavra confiança, né? Vem do latim de confidere, acreditar plenamente, com firmeza. Né? O com é um prefixo de intensificação, e o fidere vem de acreditar, que vem de fides, que é fé. Né? Então, a confiança é ter fé, acreditar com firmeza. E o Salmo 4, que é aquele que eu quero chamar a atenção para os irmãos de maneira muito especial, o versículo 1 e 2, ele nos fala muito a respeito disso, porque Deus, através da sua palavra, ele nos orienta e nos encoraja a uma viva e verdadeira confiança nele. Mas como que nós podemos desenvolver uma viva e verdadeira confiança em Deus? Será que existem alguns princípios? Será que existem barreiras para essa verdadeira confiança que nós podemos ter em Deus? Esse salmo fala para a gente um pouco a respeito disso. O versículo 1, ele fala sobre alguns alicerces da verdadeira confiança em Deus. E eu dividi aí esse primeiro versículo aí em quatro partes interessantes. Exatamente, 4 partes. Primeiro ele diz o seguinte, né? Responde-me quando eu clamo. Quantas vezes nós vivemos a nossa vida e ficamos tentando resolver os nossos problemas sem buscar, sem colocar a nossa confiança em Deus, sem pedir a Ele uma solução? Primeira questão que eu vejo aqui nesse versículo é que a base da uma verdadeira confiança é que é uma confiança alicerçada na consciência de quem clama.
Será que Davi só clamava a Deus? Será que Davi só se lembrava de Deus quando ele estava em aperto? O que acontecia com Davi? O que aconteceu com Davi quando ele foi buscar a arca? Nas extremidades de Israel, e foi trazer a arca novamente para Jerusalém. Ele dançou na presença do Senhor. Era um momento de alegria para ele, era um momento de confirmação do seu reinado, era um momento onde o nome dele ficaria escrito na história. E o que ele pensou? Eu vou fazer uma estátua para mim. Eu vou criar um símbolo para eternizar esse momento. Eu vou escrever um livro, eu vou dar entrevistas. Não, o que Davi fez? Louvou o Senhor, se lembrou do Senhor e agradeceu a Ele. A vida de Davi era um clamor, tanto no momento da alegria, quanto no momento do desespero e da tristeza. Então, a confiança que habitava no coração de Davi vinha da sinceridade do seu clamor. Mesmo sabedor de que aquilo que ele estava passando era por merecimento. Ele estava tomando uma lição, ele estava apanhando, ele estava tomando uma coça de Deus. Mas a confiança nele em Deus, mesmo sabendo que Deus o estava punindo, aquela confiança era inabalável. Por quê? Porque ele tinha intimidade com Deus. Porque ele já tinha prática em buscar ao Senhor. Ele já tinha prática em clamar ao Senhor. Aquilo não era novidade para ele. Então é uma confiança alicerçada na consciência de quem clama de verdade. Essa experiência de Davi, irmãos, é uma experiência maravilhosa. Serve de exemplo para nós. Lá em Hebreus, no capítulo 10, do verso 19 até o 23, está escrito o seguinte: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então, esse texto aqui de Hebreus, Paulo, ou o escritor de Hebreus, ele está falando sobre o direito que Cristo conquistou para nós de entrarmos no Santo dos Santos, de termos essa intrepidez, de termos essa coragem, essa ousadia de estarmos na presença de Deus, não confiados em nós, não confiados naquilo que nós fazemos, nos nossos méritos, mas confiados naquilo que Cristo fez. É interessante que no versículo 22 ele diz: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Plena certeza de fé. Quem tem plena certeza de fé? Quem por si só, pela sua própria capacidade, pode ter plena certeza de fé? Quem pode chegar e falar assim: não, eu tenho convicção, eu tenho plena convicção. Mas, irmãos, olha que interessante que ele diz aqui, com sincero coração. É claro que nesse texto ele se refere a Cristo. Nós estamos balizados nos méritos de Cristo. Mas ele fala de sinceridade, de fé com sinceridade. Aquele clamor de Davi, aquele clamor conhecedor da sua própria vida, conhecedor das suas próprias falhas. Mas, Senhor, o Senhor sempre foi meu companheiro. Tanto nos momentos de alegria, eu reconhecia a sua companhia. E agora no momento de tristeza, agora no momento de desespero, eu reconheço também a tua companhia. Alguém que estava acostumado a clamar ao Senhor. Com sincero coração, como o exemplo aqui e o conselho que nos dá aqui o capítulo 10 de Hebreus. Mas voltemos ao Salmo, irmãos. O versículo 3, ele faz referência a essa questão, quando ele diz: sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele.
Na sequência do Salmo, Davi ele faz uma afirmação. Embora ele estivesse naquela situação, embora ele estivesse se sentindo preso dentro de uma caverna a quilômetros de profundidade, né? Quilômetros abaixo do chão, água entre ele e a saída da caverna, ele diz: o Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Por quê? Porque o Senhor distingue, o Senhor escolhe para si o piedoso. Existe uma expressão que os judeus usam, Hazid, que faz referência àqueles que têm uma aliança com Deus. Aqueles que têm uma aliança com Deus. Davi, ele tinha no seu coração um sentimento que muitos judeus tinham também na sua época, né? Ele tinha consciência de que ele tinha uma aliança com Deus. Deus era seu aliado. Como se ele estivesse indo para uma guerra, né? E tivesse aliança com um outro reino, um outro exército que poderia ajudá-lo na batalha. E esse outro exército, esse outro rei, era Deus. Deus era seu aliado. Ele acessava esse aliado. E ele tinha confiança que esse aliado ia o socorrer. Por isso aqui ele diz: sabei, porém, que Deus distingue para si o piedoso. Será que Davi era doido? Será que Davi não tinha consciência daquilo que ele tinha feito? Por que ele estava passando por aquela situação? Era exatamente por causa da impiedade do coração dele que ele estava passando por isso. Mas Deus tem aliança comigo. Deus tem aliança comigo. Até quando eu faço algo errado, Deus tem aliança comigo. Ele me pune como um filho. Ele me chicoteia. Mas ele também me acolhe como um filho. Ele me ensina a lição. Ele não quer me destruir. Ele quer me educar. Por isso eu estou sofrendo. Por isso eu estou preso aqui. Por isso eu estou me sentindo angustiado. Porque eu estou sob disciplina dele. Ele está me ferindo porque me ama. Porque ele tem aliança comigo. A confiança, irmãos, que nasce, uma confiança alicerçada na confiança, no coração de quem está acostumado a clamar. A quem clama de coração, clama de verdade, clama da alma. Uma vida de clamor, tanto na alegria quanto na tristeza. Mas depois esse salmo diz o seguinte: ó Deus da minha justiça, ele clama. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Uma confiança baseada na justiça de Deus. Não na minha pessoa, não na minha justiça. Deus da minha justiça. Deus que tem aliança comigo. O Deus que faz justiça por mim. Nesse próprio salmo, no versículo 4, ele diz: irai-vos e não pequei. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. O coração de Davi poderia estar revolvido de dor e de vingança, querendo a destruição daqueles que estavam fazendo aquilo com ele. Os irmãos devem se lembrar que Davi foi criticado por um general dele. Quando seu inimigo morreu, Absalão estava pendurado numa árvore, né? Ficou pendurado ali e aqueles homens aproveitaram para traspassaram, para matá-lo. Quando Davi viu o corpo de seu filho, o que Davi disse? Absalão, meu filho Absalão. Davi não queria vingança. Davi não queria destruição daquele que havia se levantado contra ele. Porque Davi sabia que a justiça não estava em suas mãos, mas estava nas mãos de Deus. Quantas vezes nós queremos que Deus nos livre? Quantas vezes nós queremos que Deus ouça o nosso clamor? Quantas vezes nós queremos ter o nosso coração cheio de confiança? Mas dentro do nosso coração, o espaço que era para estar cheio de confiança, está cheio de ira, está cheio de revolta, está cheio de desejo de justiça própria, está cheio de vingança. Onde está o espaço para a justiça de Deus? Onde está o espaço para a confiança? Aquele que tem capacidade de fazer a justiça própria, aquele que tem capacidade de se vingar, não precisa de Deus. Confiar em Deus para quê? Você faz tudo. Mas Davi não, irmãos. A justiça de Davi
era a justiça de Deus. Deus da minha justiça. Talvez, irmãos, passasse no coração de Davi o seguinte: talvez Davi não tivesse a garantia, a convicção de que ele voltaria para Jerusalém e continuaria sendo rei. Mas ele tinha a convicção de que aquilo que Deus decidisse fazer, aquilo que Deus faria, aquilo que estava no plano de Deus, seria o melhor. Porque Deus era aquele que conduzia a sua vida. Deus era aquele que fazia a justiça. Não ele, não Davi. Davi, ele tinha uma interpretação bem dura, bem cruel. Talvez pelo seu histórico militar, ele não tinha muita paciência, né? Os irmãos devem se lembrar quando um jovem foi todo feliz avisar para ele que Saul e seu filho Jonas haviam morrido, né? E aquele homem chegou todo feliz, achando que Davi ia receber com alegria aquela notícia. Davi se rebelou contra aquele homem e matou aquele homem, né? Então Davi, ele tinha esse temperamento explosivo, ao mesmo tempo que Davi não escondia o seu sentimento, nem o seu sentimento de raiva, né? Nem o seu sentimento de alegria, a sua tristeza. Davi, ele extravasava de maneira muito fácil. Mas esse texto diz que Davi, passando por toda essa situação, Davi não clama ao Senhor e fala assim: dê-me exército, Senhor, como o Senhor fez outras vezes, traz homens para que eu invada novamente Israel e tome a força, o reino que é meu. Não, ele clama: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Será que eu tenho colocado a minha confiança em Deus? Será que a minha justiça é a justiça de Deus? Davi aqui, ele estava lançando mão da fidelidade pactual que ele tinha com Deus. Deus tinha um pacto com ele. Deus tinha uma aliança com ele. Por isso, Davi confiava no Deus que fazia justiça. A verdadeira confiança que nós temos em Deus, uma real e verdadeira confiança em Deus, ela é alicerçada na experiência de vida do crente com Deus. Olha só na terceira parte aí do versículo. Na angústia me tens aliviado. Ele está falando de quê? Ele está falando de uma esperança futura? Ele estava falando do que estava acontecendo naquele momento? Não, ele estava falando de experiência. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. O Senhor tem me dado alívio quando eu passo por angústia. Quando eu me sinto apertado, o Senhor me dá largueza. Quando eu estou em perigo, o Senhor me livra. Interessante que os irmãos devem se lembrar aquela vez que Davi estava sendo perseguido por Saul. E Davi estava escondido numa caverna e Saul entrou naquela mesma caverna para aliviar o ventre, né? E quando Saul estava numa situação que não podia se defender, né, os homens de Davi devem ter pensado: Davi, o Senhor entregou o teu inimigo nas suas mãos. E o que Davi fez? Foi lá, cortou um pedaço da borda do manto de Saul, para provar depois que falou assim: olha, rei, o Senhor estava na minha mão, eu não fiz nada. Né? O homem que não queria se vingar, o homem que não queria derramar sangue para fazer a justiça própria, mas que Deus faria a sua justiça. E Davi não atribuía essas experiências, essas situações a ele próprio, a sua justiça própria, mas sempre ao Senhor. Ele tinha experiência de livramentos do Senhor. Quando ele via essas situações acontecendo, ele sempre atribuía isso ao Senhor. Quando muitas vezes acontece na sua vida também, onde você está numa situação tão apertada, onde você está numa situação onde você não vê saída, e milagrosamente Deus apresenta para você uma saída. E o que o Espírito Santo fala ao nosso coração? Olha o Senhor, olha o que eu estou fazendo por você. Olha como que eu estou abrindo essa porta. Eu estou traçando esse caminho para que você vá e siga. Uma confiança alicerçada na experiência de vida do crente com Deus. Coisa que não faltava. Se nós lermos o livro de 1 Samuel e 2 Samuel, lermos ali a história de Davi, nós vamos ver que ele tinha muita experiência de vida com Deus.
experiência suficiente que dava para mostrar para ele que não seria daquela vez que Deus iria deixá-lo na mão. Ele poderia confiar. Então, a confiança dele estava alicerçada no Senhor. E nesse salmo também, se você olhar no versículo 7 desse salmo, né, do capítulo 4, versículo 7, mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes dá fartura de vinho e cereal. Então aqui ele fala de algo que acontece, mesmo nessa situação que eu estou passando, mais alegria existe no meu coração do que a alegria deles. Meu coração é alegre. Diante de todas as situações que eu tenho vivido, que eu já vivi, Deus me ensinou a ter o coração alegre. Eu tenho experiência com Ele. Eu não desespero. O Senhor está comigo, como sempre esteve. O Senhor me livrará, como das outras vezes Ele me livrou. Uma confiança alicerçada na experiência do crente com o seu Deus. Esse versículo primeiro também diz para a gente, né, que uma verdadeira e viva confiança em Deus é uma confiança alicerçada na misericórdia de Deus. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Diante de tudo isso, diante de todos esses motivos que ele já havia apresentado, né, o Deus que responde quando eu clamo, eu tenho o costume de clamar, vou clamar de novo, ele vai me ouvir. Deus da minha justiça, Ele é minha justiça, Ele faz justiça por mim, eu confio na justiça dEle. Eu tenho tido experiência, Ele tem me livrado. Mesmo assim, Ele ainda diz, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu tenho experiência com o Senhor. Eu confio na Tua justiça. Eu clamo, eu tenho uma vida de clamor e de experiência contigo. Mas tem misericórdia de mim. Mesmo que não leve nada disso em consideração, tenha misericórdia de mim. Uma confiança alicerçada na misericórdia de Deus. Tem pena de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim. Olha a minha situação, vê como eu estou. Então, irmãos, aqui nós vimos 4 alicerces, 4 bases da verdadeira confiança em Deus. Uma confiança alicerçada na consciência de quem clama de verdade. Uma confiança baseada na justiça de Deus, aplicada à minha pessoa. Uma confiança alicerçada na experiência de vida do crente com Deus. Uma confiança alicerçada na misericórdia de Deus. Mas o versículo 2 nos apresenta algumas barreiras à confiança. Porque aqui, Davi diz o seguinte, ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, e buscareis a mentira? É uma primeira barreira que nós podemos ver aí para se ter uma verdadeira confiança em Deus. É o mau testemunho. Até quando tornareis a minha glória em vexame? Lá em Romanos 2, 23 e 24, diz que olha o que diz lá. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Os judeus se balizavam na lei para oprimir, se balizavam na lei para fazer o mal. Quantas vezes nós achamos que só pelo fato de sermos crentes podemos viver a vida que nós queremos viver? Depois é só ir lá pedir perdão. Mas Deus conhece a intenção do meu coração. Deus conhece a intenção do meu coração. Eu não consigo enganar a Deus, não. Esse tipo de mau testemunho. Aqui a referência não é aquilo que Davi havia feito mal. Mas ele tinha consciência que o coração dele estava sincero, arrependido diante de Deus. Não aquela situação maquiavélica. Ah, não vou fazer porque depois é só pedir perdão que está tudo certo. Isso é uma barreira para a verdadeira confiança, porque quando você busca confiança em Deus, você não encontra, porque você é falso com Ele. Deus conhece o meu coração, aí o meu próprio coração me acusa e diz, você não confia nele. Você não acredita nele, você acha que engana ele. Agora, cadê a tua confiança?
Como aquela situação onde homens ímpios tentaram usar o nome de Jesus para expulsar um demônio lá em Atos, né? Conheça Paulo. Conheça Jesus. Sei quem é Paulo. E vós? Quem sois? Onde está a tua confiança? Outra barreira para ter uma verdadeira confiança em Deus é o amor ao mundo. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade? Lá em 1 João, capítulo 2, versículo 15, o que está escrito lá? Lá diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se eu amo o mundo, se eu amo as coisas que estão no mundo, o amor do Pai não está em mim. Então, se a minha prioridade é o mundo, se as coisas do mundo me fazem mais alegre do que as coisas de Deus, se as amizades do mundo me alegram mais do que as amizades de Deus ou da casa de Deus, como eu posso ter confiança? E uma terceira e última barreira para se ter uma vida de confiança em Deus são as ilusões religiosas. Amareis a vaidade e buscareis a mentira. O Salmo 115 diz que aquele que confia nos ídolos se tornará como eles. Vai ter boca e não vai falar, vai ter ouvido e não vai ouvir. Ele não vai ter condições de se comunicar com Deus, ele vai se tornar como uma pedra morta, algo que não consegue se comunicar. A idolatria, a confiança em nós mesmos, a confiança nos homens, o buscar a Deus por interesse próprio. Muitas vezes nós falamos de fé, ouvimos relatos de pessoas falando a respeito de pessoas que demonstram fé, né? Existem pessoas que por fé vão a pé daqui até Aparecida do Norte. Mas que fé? Fé em quê? Fé em quê, irmãos? Fé num ídolo? Fé no barro? Em alguém que precisa ser limpo, precisa ser cuidado, precisa receber manutenção de um mortal? Vai se tornar igual a ele? Vai buscar confiança e não vai ter. Fé em quê? Fé no Deus que te dá o carro zero? Fé no Deus que vai curar a tua doença? Fé no Deus que vai te dar vida boa, vai te dar dinheiro? Isso é idolatria. Porque nós estamos colocando a nossa fé em coisas naturais, em coisas passageiras, coisas que vão ficar aqui. Isso é barreira para a verdadeira confiança. Para que a gente possa ter a verdadeira confiança, nós temos que saber com quem que nós temos nos relacionado. E Deus é vivo. Deus tem um relacionamento vivo conosco, um relacionamento dinâmico conosco, de amizade de fato. Deus não é um ser que está lá e nós aqui tão longe. Mas Deus é amigo, é companheiro, aquele que caminha conosco. Não um ídolo frio, fraco, que não consegue se comunicar. Irmãos, esses dois primeiros salmos aqui, esses dois primeiros versículos, por que eu li o Salmo 3? O Salmo 3, Davi está na mesma situação e complementa esse raciocínio, né? É como se um fosse sequência do outro. No versículo 8 ele diz, em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Será que esse versículo que ele usou nos dois salmos, né? No outro salmo lá, no versículo 5 ele diz, né? Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. O que ele está querendo dizer com isso? Eu confio de fato no Senhor. Eu confio de fato no Senhor. Diante de tudo isso que eu estou passando, diante de todas essas situações que eu estou passando, eu tenho consciência que eu estou diante de um Deus que ouve o meu clamor. Porque eu tenho uma vida de clamor. E o meu clamor é sincero, Ele sabe disso. Ele sabe que eu confio na justiça dEle. O que Ele fizer está tudo certo para mim. E eu tenho experiência de livramento. Eu não estou falando de algo que eu não sei, mas eu reconheço
que Ele tem agido na minha vida ao longo de todo esse tempo. Ele tem me sustentado. Por isso eu estou clamando. E eu sei que Ele tem misericórdia de mim. Por isso, eu deito e durmo. Por isso eu deito e durmo. Por isso, diante de tudo isso que está acontecendo, meu próprio filho quer me matar. O meu próprio filho tomou o meu reino e quer me destruir, quer tirar a minha vida. Envenenou as pessoas, os meus servos contra mim. Diante de tudo isso, eu deito e durmo. Será que eu sou capaz de fazer isso, irmãos? Será que você tem condição de ter essa confiança também? Será que a tua confiança é alicerçada numa consciência de quem clama de verdade? De quem clama com um coração sincero? Será que a tua confiança é alicerçada na justiça de Deus e não na sua? Eu confio em Deus, que Deus vai me vingar. Eu confio em Deus, que Deus vai acabar com a vida dele. Que confiança é essa, irmãos? Isso é a justiça de Deus ou a sua? Será que a tua confiança é alicerçada numa experiência de vida com Deus? Alguém que tem reconhecido que realmente Deus tem agido na sua vida? E será que a tua confiança em Deus, irmão, é baseado na misericórdia de Deus, sabedor de que você não tem mérito nenhum diante dele, mas que o que ele fizer na sua vida é pura misericórdia, puro amor dele, complacência contigo, diante de todas as suas falhas? Que Deus, irmãos, possa trabalhar nosso coração no sentido de que todos os dias, quando nós colocarmos nossa cabeça no travesseiro, a gente possa ter a tranquilidade de saber que diante de qualquer adversidade, diante de qualquer problema, diante de qualquer buraco que a gente possa ter se enfiado, nós podemos confiar que Ele vai fazer o que for melhor para nós, e que for melhor para a honra e glória dEle. Amém?